Bom dia, igreja. Muito bem, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesta manhã na casa do Pai. É o melhor lugar para estar. E nós vamos, nesse momento, orar, buscar a direção de Deus para esse culto, para que tudo que nós fizermos nesta manhã na casa do Pai possa louvar, engrandecer, exaltar o nome dEle, porque somente Ele é digno de receber o louvor, a honra, a glória devida. Oremos, curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse dia que o Senhor fez e nos deu a oportunidade de vivê-lo. Este dia é um presente do Senhor para a nossa vida, para nós experimentarmos a Tua graça, a Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Te agradecemos, Deus, porque fomos salvos por Jesus, o sacrifício dele na cruz, que transformou a nossa vida, mudou a nossa história, nos trouxe esperança. Ó Deus, muito obrigado. E nessa manhã, o teu povo se reúne aqui para te louvar, para te honrar, para te agradecer, para exaltar o teu nome que é santo, teu nome que é grande. Ó Deus, receba a adoração do teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu quero convidá-los a se colocarem de pé e juntos nós faremos a leitura dos versículos 1 ao 4 do Salmo 23. Quero agradecer ao servo Davi que me trouxe essa água. Salmo 23, do verso 1 ao 4, temos aí, eu lerei o verso 1, os irmãos lerão o verso 2, eu lerei o verso 3 e os irmãos lerão o verso 4. Diz a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora vamos ler todos juntos, já que leram o 2 e o 3, amém? Os irmãos estão sedentos da palavra, então vamos ler juntos o verso 4, e logo em seguida o Ministério de Louvor vai estar aqui para juntos, como igreja do Senhor, nós louvarmos o nome do nosso Deus. Vamos ler juntos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Que bênção nós termos um Deus que cuida de nós. Aleluia. Amém, igreja? A palavra de Deus nos fala, na primeira epístola de João, que se, porém, andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado e de toda injustiça. Por isso,
Se alegre na presença do Senhor nesta manhã, porque o sangue do Cordeiro um dia foi derramado sobre nós, e é Ele que nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. Louvemos ao Senhor, nos alegremos na presença dEle. Saia do seu lugar, dê um abraço bem forte no seu irmão nesta manhã e se alegre na presença dEle. Declare: seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, Sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mas que vencedor eu sou, mas que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Declare: seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, das trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mas que vencedor eu sou, mas que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo. Somente a igreja. Sei que na sala, sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Mais uma vez, sei que na sala. Vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. sei que na sala do trono está, pelo novo e vivo caminho.
Aplauda o Senhor bem forte nessa manhã. E o Senhor convida todos aqueles que têm sede de Deus. Por isso, nesta manhã, esteja mergulhado na presença do Senhor. Amém. Sinta a presença dEle neste lugar, porque Ele é fiel e justo para ouvir o seu clamor nesta manhã. Amém? Todos que têm sede, venham e saciem sua sede no Senhor. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, encher o seu coração, a dor, a tristeza, apagadas serão, profundas do amor de Deus, profundas no coração, cantamos: vem, Senhor Jesus. Convide o Senhor nesta manhã. Vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede e fome da justiça de Deus, venham à fonte. Os que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, encher o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração, cantamos: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Convide o Santo Espírito. Santo Espírito, vem. Faça morada nos corações. Santo Espírito, vem. Mais uma vez, Santo Espírito. Santo Espírito, Contempla os corações nesta manhã. Santo Espírito de Deus. Santo Espírito, Diante da tua presença se encontra o teu povo. vem. Povo que tem sede. Sede da justiça de Deus. Sacia, Senhor, a nossa sede nesta manhã. Profundas no coração. Oh, Senhor, ouve o clamor da tua igreja nesta hora. Porque bem-aventurados são aqueles que te buscam, Senhor. São bem-aventurados, Senhor, são aqueles que têm sede da luz. Por isso louvemos ao Senhor com alegria, declarando que bem-aventurado aquele que está na tua casa para te servir, para te louvar, Senhor. Adore e se alegre na presença do Senhor.
Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça, sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, glória a Deus, Nossa oração altíssimo. sara nossa nação, sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Oh Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está Firmado em tua casa, firmado em tua casa, aqueles que te buscam. É o povo de Deus reunido, cujo coração está o nosso Deus. Bem-aventurado é o que Sede da justiça de Deus, sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. o povo de Deus canta. Ouve, ó Deus, Nossa oração, ouve a oração deste lugar. Sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Declare que o Senhor é santo. Somente o Senhor é santo, santo, santo. E estamos diante dele, diante da sua formosura e santidade. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Declare bem forte nessa manhã. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh,
a igreja. Contempla a oração feita neste lugar. Sonda os corações. Sara nossa nação, nosso bairro, nossa cidade, Senhor. A tua igreja que clama nesta hora. Recebe, Senhor, do teu trono de glória o nosso louvor e a nossa adoração. Nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Senhor, precisamos de Ti, Deus. Precisamos a cada dia sermos renovados pelo Senhor. Se achamos que somos alguma coisa, Deus, que nessa manhã o Senhor possa nos quebrantar, possa tirar, ó Deus, tudo aquilo que nos impede de sermos melhores, ó Deus, de sermos os verdadeiros adoradores que o Senhor procura, que te adoram em espírito e verdade, que buscam a Ti, ó Deus. Por isso te pedimos que nessa manhã o Senhor renove as nossas vidas, renove os nossos corações, renove o nosso compromisso contigo, renova a nossa esperança, Deus, a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Vamos louvar mais uma vez. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita muito mais. Necessita mais de Ti. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer
Leitura de Salmos, capítulo 24, do 1 ao 5. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Igreja? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Amém. Glória a Deus. Esse é um momento importante para a igreja, de dedicação de vidas e bens. No momento que estivermos louvando o hino Cristo Satisfaz, 395 do cantor cristão, você que tem seu dízimo, sua oferta de missões, estamos em campanha de missões mundiais, você tem a oportunidade de vir aqui à frente e trazer algo gasofilaço. Lembrando que as ofertas de missões são no envelope branco que está ali atrás, escrito missões. Você vai colocar o seu nome e o valor que você está trazendo como oferta, entregando como oferta, para que a tesouraria, no final da campanha, possa contabilizar as ofertas dos irmãos. Então, no momento que estivermos louvando, você tem essa oportunidade. E antes de louvarmos, o senhor quer dar a palavra, pastor? Fazer essa convocação? Eu acho que é importante. Irmãos, pode sentar, por favor. Na próxima quarta-feira, nós teremos o privilégio, a nossa igreja, você, juntamente com pessoas que você ama, terão o privilégio de terem aqui, de viverem, terem uma experiência com um casal de missionários indianos. Então, eu quero convidar você, não convidar, eu gostaria muito que você estivesse aqui. Vai ser o David e a Grace. Eles são indianos, então estão no Brasil e eles tiveram uma agenda, uma oportunidade, assim, nossa igreja teve a oportunidade de recebê-los. Então, eu gostaria muito que você estivesse aqui, juntamente com no mínimo, uma pessoa que você ama e que você quer aproximar essa pessoa mais de Deus. Então, esteja aqui, irmão. É um casal de missionário indiano, não é um missionário brasileiro que foi para a Índia e voltou, não, eles são indianos, tá bom? E teremos o intérprete aqui também, tá legal? Então, você verá uma língua estranha aqui na próxima quarta-feira, com o intérprete. Então, irmão, venha às 7h30 da noite, nós teremos esse encontro marcado aqui. Certamente, eu creio que o nosso coração vai queimar, vai arder mais por Deus e mais também por pessoas, tá bom? Então, eu quero fazer esse convite, essa convocação a toda a igreja. Comece já a pensar em alguém aqui para você trazer. Pessoa que está afastada de Deus, pessoas que não conhecem a Deus, ainda não entregaram suas vidas a Jesus, para que elas estejam, através da sua vida, aqui. A gente vai ter que, de repente, colocar, talvez, mais bancos, cadeiras nos corredores, porque, pela fé, irmão, a gente vai ver esses bancos cheios. Esses bancos só estarão cheios se você fizer a sua parte. Então, faça a sua parte. Vamos levar pessoas para Jesus. Nós teremos esse privilégio, a bênção de ter esse casal de missionários aqui. Então, venha e traga alguém junto com você, tá bom? Esse convite que eu queria fazer. Irmãos, e só para os irmãos, vou ver se a memória dos irmãos, quem lembra, que há um tempo atrás eu compartilhei até um testemunho de um missionário que, quando se converteu, a sua família tentou matá-lo. Alguém lembra desse testemunho? Que eu contei, tem umas 2 campanhas que eu compartilhei, que
o irmão, ele se converteu, esse missionário, ele aceitou Jesus quando ainda era criança. E a sua família, os seus próprios irmãos, deram veneno para ele comer, né? Porque ele tinha aceitado a Cristo, né? Então aquilo era um absurdo. E esse irmão, esse missionário, é o missionário David, que vai estar aqui com a gente, compartilhando. Eu não sei se ele vai compartilhar todo esse testemunho, eu só soltei aqui um pedacinho, né? Mas ele tem muitos testemunhos, tanto o David quanto a Grace, porque a Índia é um dos países mais perseguidores de cristãos. Está ali nos top 5 dos 5 países mais perseguidores de cristãos, irmãos. É muita perseguição. E eles trabalham com plantação de igrejas. Olha só que desafio. Plantar igrejas em um país com tanta perseguição. E eles estarão aqui, compartilhando. Eles falam em inglês, então aí, no pessoal que se tiver alguma noção, eles são muito tranquilos. Eles falam até em linguagem de sinal, porque quando a gente não sabe, a gente faz uma mímica que eles entendem, e eles são super queridos, super amorosos. Eu tive a oportunidade de estar com eles em 2018, quando eles vieram ao Brasil. Infelizmente, naquela época, eu não consegui trazê-los, mas quando eu soube que eles estariam no Brasil, agora, nesse período de abril, eu falei com o meu chefe, por favor, Maurício, o horário que tiver na agenda deles, o dia que tiver, eu converso com o pastor e a gente leva ele lá. E aí conseguimos esse espaço, porque eles vêm já com uma agenda fechada, então é bênção, irmãos. E o testemunho deles é algo assim impactante, que toda vez que eu ouço, eu penso que eu não sou crente de verdade, eu não sou cristã de verdade, e eu não faço absolutamente nada para o reino, em comparação com o testemunho deles de vida. É algo que realmente renova a nossa fé, a nossa esperança em Cristo. Então, convido você, já fazendo esse reforço aí, a vir na quarta, porque é uma oportunidade única. Eu não sei quando que eles voltarão ao Brasil. A última vez foi em 2018, há quanto tempo? Mas é uma oportunidade única de ouvi-los, porque, infelizmente, por serem missionários de área de risco, a gente não pode nem filmar e botar na internet para a posteridade. Não dá, por questão de segurança deles mesmos. Então, um testemunho que vai ser quarta-feira e quarta-feira, que você vai ter a oportunidade de ouvir esse compartilhar dos testemunhos deles. Então, convoco a igreja aí a trazer alguém. Traz um vizinho, um amigo, aquela pessoa que, poxa, ela precisa dar uma sacudida aí e ver a realidade do mundo. Está muito fácil ser crente no Brasil, então você traz essa pessoa para ela ver o testemunho. E eles vão falar em inglês aqui, né? E o tradutor, que virá também, que é o missionário Cláudio Olivan, ele estará conosco no encerramento. Então, vocês já vão conhecer o missionário que vai falar com a gente aqui no encerramento da campanha no dia 21. Ok? E só, irmãos, antes da gente fazer o momento de dízimo, teríamos a Festa das Nações no próximo sábado, mas a gente, conversando com o pastor, a gente vai cancelar essa festa e só vai transferir, mas a gente vai trazer algo bem legal para a igreja, de envolvimento, vai ser bênção, irmãos, então fiquem aí na expectativa. Então, vamos fazer esse momento de dízimos, de dedicação de vidas e bens. E na quarta-feira teremos cantina, tá, gente? Revertida para missões, então venha preparado aí para participar desse momento. E no momento que estivermos louvando esse hino, você tem a oportunidade de trazer seu dízimo e sua oferta. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem, eterno gozo do Senhor, poder desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente. Contente do mundo as honras para mim.
minha paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor, terei meu gozo principal. Com Cristo estou contente, com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só que viver com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, porque o Senhor é bom. Obrigada, Deus, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, que são derramadas a cada dia em nossas vidas. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas que foram trazidas aqui, e te agradecemos pelo teu sustento, ó Deus, a cada dia, Pai. Senhor, abençoe o teu povo aqui presente, ó Deus, a vida de cada um, o celeiro de cada um, ó Deus, que nada venha faltar, ó Pai. E Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, entregamos as nossas vidas em tuas mãos, pedindo, ó Deus, que o Senhor fale conosco, continue falando aos nossos corações nessa manhã, através da tua palavra que será ministrada nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, essa oração que te fazemos e desde já te agradecemos. Amém. As crianças, só aguardam um momentinho, a gente ainda vai orar por vocês, só um momentinho. Nesse momento eu queria passar a palavra para a Sandra, a irmã Sandra. Bom dia, igreja. Estamos aqui para, como é que eu posso dizer? Não é consertar, né? Mas é melhorar algo que nós fizemos no sábado passado. Quem esteve aqui foi abençoado? Não escutei, não. Foi abençoado? E nós fomos muito abençoados pela vida da nossa irmã Maria Erli. E eu queria que ela viesse aqui à frente novamente. Que a gente quer um agradecimento oficial por tudo aquilo que a senhora ensinou para a gente na semana passada. É só um mimo. E está vindo ali pela mão da tia Du. A gente sempre aprende, né? E ontem eu aprendi numa reunião de liderança que as cores da MCM são branca e lilás. Branca significando a pureza e o lilás a humildade. Eu acho que tem tudo a ver com a senhora. Deus abençoe. Espera um pouquinho. O seu testemunho foi tão impactante para a nossa vida, que nos abençoou tanto, né? E a gente viu sentido na música que a Júlia cantou. Aquele louvor trouxe sentido por causa do seu testemunho, porque seria de repente apenas mais uma música bonita que a gente ouviu cantar. Então casou muito bem
o seu testemunho com o louvor que a Júlia cantou e abençoou muito a nossa vida, nos ajudou a perseverar, a continuar firme, sabendo que Deus cuida de nós. E nós gostaríamos também, nesse momento, de orar pela vida da irmã, tá bom? Vamos, ora pela vida dela, Sandra. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos como igreja, Senhor. E muito obrigado, Senhor, pela vida da tia Maria Erli, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo testemunho dela. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez pela vida dela, Senhor. Sondas e conhece o coração dela, Deus, e concede os desejos do coração dela, Senhor. Que ela seja forte e firme, Senhor. Que ela continue sempre com esse sorriso puro, Deus, demonstrando alegria, Senhor. Apesar de todas as dificuldades, como ela me disse aquela vez, mas Deus estava com ela. Que ela continue sempre, Senhor, sentindo esse teu amor por ela e por toda a sua família. É a oração que eu faço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, viu? Quero convidar as crianças a virem aqui agora. Vem aqui. Vem. Pode vir. O outro está até colocando a calça para dentro, a camisa para dentro da calça. Senta aqui. Vem. Senta aqui do meu lado aqui, vem. Nós vamos orar por vocês. Neuza, pode trazer o pequeno. Vem aqui, rapaz. Senta aqui, ó. Vem para cá, Betinho. Fica aqui, vem. Aqui, ó. Tem espaço aqui, ó. Tem espaço do lado direito também. Para todo mundo. Isso. Dá para todo mundo. Pô, chega para cá. Então, igreja, nós temos que orar por esses pequeninos. Temos que orar por essas vidas. Essas vidas não são a igreja do amanhã, não. Essas vidas são a igreja de hoje. E a gente precisa investir nessas vidas, nesses pequeninos. Existem tantas crianças que precisam de Jesus. E aí, quando eu falei para você trazer alguém, às vezes você pensa em alguém grande. Não, traga os pequenos também. Na próxima quarta-feira, traga as crianças. Ela vai ver alguém falando um outro idioma, vai ser algo que vai chamar a atenção delas, o outro interpretando. E eu creio que Deus fala ao coração delas também. Deus salva os pequeninos. O meu filho foi salvo, Mateus, ele teve a decisão dele por Cristo com 7 anos, 8 anos de idade. Com 9 anos o Mateus foi batizado. Entendeu? Então eu creio na conversão dos pequeninos. Começa na criança. Entendeu? Então não subestime isso, não. Dê importância às crianças. Se tiver, vamos encher isso aqui, a igreja de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos. Tragam pessoas na próxima quarta-feira para que sejam impactadas com a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar por elas? Senhor, eu quero te agradecer pela vida dessas crianças que aqui estão. Essas crianças que estão tendo a oportunidade de te cultuar, de louvar o teu nome, de serem ensinadas nos seus caminhos, de serem apresentadas ao Senhor e ter o Senhor apresentado para elas. Que Jesus venha reinar em seus corações. Que o Senhor Jesus, através delas, também venha reinar no coração de seus familiares. Guarda a vida dessas crianças, Senhor. Abençoa a vida dessas crianças, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ajudá-las a viver os teus propósitos, Pai. Seja com elas, seja conosco. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, diante das nossas falhas, talvez em negligenciá-las. Por isso, nessa manhã, nós as entregamos a Ti e pedimos que aquilo que vai ser ensinado para elas, ó Deus, possa germinar, possa crescer e possa produzir o fruto que Tu desejas que seja produzido.
no nome de Jesus, Pai. Abençoe também a vida das pessoas, das irmãs que estarão ministrando ao coração delas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, viu? Elas são muito tranquilas. Elas não dão trabalho. Viu como é que elas saíram tranquilas? As crianças saíram tranquilas, viu? Irmãos, nessa manhã, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Estaremos lendo do versículo 25 ao 34. Nós cantamos o hino falando de que riquezas não precisamos ter, mas de celeste bens. Nem falsa paz, ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Nós cantamos isso hoje, mas nem sempre essa é a realidade da nossa vida. Nós constantemente buscamos por riquezas, e essa busca tira a nossa paz. Nós constantemente buscamos por honras, e quando não a recebemos, essas coisas tiram a nossa paz. Então, por quê? Nosso valor está sendo colocado nas coisas terrenas, nas coisas temporais. Então é importante nós compreendermos o cuidado de Deus com todos aqueles que fazem parte do seu povo. Deus cuida de nós. E nessa manhã eu quero falar das dimensões do cuidado de Deus relacionado à fé. As dimensões do cuidado de Deus relacionadas à fé. E aí o texto de Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra que foi lida, e assim, Deus, a Tua palavra, ela é viva, e eu creio que enquanto nós a líamos, Senhor, o Senhor já estava tratando, já começou a tratar
conosco. Por isso eu peço ao Senhor, Deus, continue falando ao nosso coração por meio da Tua palavra. No nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, dimensões do cuidado de Deus relacionados com a fé. Aqui nós temos 3 preocupações. A primeira preocupação é com o meu interior. O interior relacionado àquilo que eu vou ingerir para me manter de pé. Minha preocupação, talvez a sua preocupação nesta manhã seja com os alimentos, com o suprimento, com aquilo que você precisa para se manter de pé e se manter vivo. E isso inquieta mesmo, tira a paz de muita gente. Eu quero dizer para você que assim como Jesus estava explicando aqui, falando das inquietações que as pessoas têm neste mundo, Jesus mostra para a gente aqui que Deus cuida do que eu preciso e do que você precisa para o nosso interior, para nos manter de pé. Jesus cuida, Deus cuida do sustento que você precisa. E Ele usa como ilustração as aves do céu, que fazem seus ninhos para e buscam alimentos para os seus filhotes. Você não vê as aves preocupadas, elas apenas vivem. E cada dia Deus cuida delas. Elas só fazem o que precisa ser feito. Elas preparam o ninho, elas têm os seus filhotes e elas saem para buscar o que seus filhotes precisam. Jesus, Ele nos mostra o quanto como Deus cuida desses filhotes, como Deus cuida das aves do céu. Jesus fala que Ele também cuidará de você, cuidará da sua vida. E Ele fala que Ele cuidará tanto porque Ele coloca você numa escala de valor muito maior do que as aves. E Ele fala: não valei vós muito mais? Não valei vós muito mais? Se o Pai de vocês que está no céu as sustenta, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Você vale muito mais do que as aves, e seu valor é superior ao das aves, criação de Deus. Jesus está fazendo uma indagação aqui para te colocar na dúvida, mas para te trazer certeza que Deus cuida da sua vida, que Deus vai cuidar de você naquilo que você precisa. Deus, Ele vai cuidar. Nessa busca frenética por preocupações sobre o que a gente vai comer, pelas riquezas deste mundo, a gente fica sem paz, a gente deixa de viver, e deixa de viver o propósito de Deus para a gente, para a nossa vida. Aí quando chegar no fim da vida, a gente estiver talvez num leito à beira da morte, ou na velhice à beira da morte também, você para pensar e fala: eu podia ter feito isso, eu podia ter vivido assim, eu podia ter me preocupado menos e vivido mais. E Jesus apresenta-se e apresenta esse texto para mostrar para você parar de se preocupar com essas coisas e então descansar em Deus, sabendo que Deus, Ele vai cuidar de você. A segunda verdade que esse texto também nos traz é que a gente fica preocupado com o amanhã. A gente fica preocupado com o nosso aniversário,
Eu estou falando aniversário porque aniversário é um marco da nossa vida. A gente começa quantos anos você tem, né? Sim mesmo? Quando eu tiver com tantos anos eu vou fazer isso, aí vou fazer um projeto para quantos anos eu vou fazer isso, e a gente fica inquieto com isso. Eu estou falando que a gente precisa fazer projetos, sim, precisamos fazer projetos de vida, porque o projeto, quando a gente faz algo com planejamento, o planejamento traz paz, porque a gente passa a descansar, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe o que a gente quer para a vida, e o planejamento é fundamental para a nossa vida. Eu sou professor, e quando eu vou dar aula, eu tenho que dar aula com um planejamento. Sem planejamento eu não sei o que eu vou fazer, e se eu não tenho planejamento, eu vou falar, o que eu vou fazer agora? E eu começo a ficar perturbado, começo a ficar inquieto, porque eu não sei. É como se eu chegasse aqui hoje, às 10h15, na hora do culto, sem ter preparado a mensagem. Entende? Eu ia estar perturbado, irmão, perturbado, literalmente, porque eu não ia saber o que eu ia falar. E isso é ruim para mim. Então, quando a gente tem algo já preparado, isso traz paz para a nossa vida. Você já sabe o caminho que você vai trilhar, você já sabe o que vai acontecer, assim, que foi planejado. Então, você vai viver o tempo agora. Você não vai ficar preocupado, o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Você não vai ficar preocupado, porque você já está preparado. Você se preparou para aquele momento, agora relaxa, descansa. E aí a gente fica ansioso pelo amanhã, com o que vai acontecer amanhã. A ansiedade, irmão, é boa, não é ruim. A ansiedade tem uma grande relação com o medo, mas tem suas diferenças também. Na psicologia, medo, todos nós temos, e o medo é saudável, o medo é bom, a gente tem que ter medo mesmo, porque é o medo que nos priva de uma situação ruim. A gente não vai porque a gente tem medo, entende? Está dando tiro lá fora, o que você vai fazer? O que acontece? Vem o medo é uma reação que a gente tem diante de algo ruim, entende? Agora a questão prejudicial é o medo excessivo, é algo que não existe e você botou na sua cabeça que tem, aí isso começa a gerar os transtornos, entende? Então o medo, ele é bom, medo todos nós temos, e graças a Deus. O dia que a gente não tiver mais medo, a gente vai ter problema, aí a gente tem problema. E o medo excessivo também não é bom. A ansiedade, irmão, é a preocupação, né? A gente é ansioso, a gente se move diante de ansiedade, a gente, de repente vai ter uma festa daqui a pouco, e aí você fica ansioso, numa expectativa para essa festa. Beleza, é normal, todos nós temos ansiedade. Vou começar um novo emprego, você fica ansioso, né? Não é isso? Fica numa expectativa de algo que vai acontecer, ok? Até aí tudo bem, mas quando você fica ansioso demasiadamente, aí isso é ruim, isso te adoece, e aí gera os transtornos, que a gente chama de transtorno de ansiedade. É uma preocupação excessiva com os acontecimentos futuros, com as coisas futuras, né? Acontecimento é com aquilo que vem acontecer no futuro. Você antecipa isso faz você sofrer, e isso não é bom, isso não é saudável, isso não traz saúde. Por isso que tem muita gente em terapia para tratar disso ou canalizar isso de modo mais saudável, entendeu? E aí, mais ou menos, é isso que Jesus está falando, é disso que Jesus está tratando. Nós, veja bem, quando ele fala, basta cada dia o seu mal, é para a gente viver o tempo agora. É claro, você vive agora, mas não vai viver uma vida irresponsável com as suas contas que vão chegar no futuro. O pastor falou que eu tenho que viver o dia, então eu vou viver o dia. Aí, vou gastar mesmo, não me importo com as contas de amanhã, que Deus vai pagar. Não é isso. Você sabe das suas contas que você tem.
as suas necessidades, Deus vai suprir. Mas tem gente que faz contas demasiadas, e aí quer colocar a conta na conta de Deus. Não é disso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer das suas preocupações. Com o teu sustento, Deus vai cuidar. Com o amanhã, Deus vai cuidar. Entende? Você não pode acrescentar. Aí Jesus fala, no seu segundo momento aqui, ele fala assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ideia é o seguinte, cara, olha só, se meu tempo de vida for até hoje, eu não tenho a capacidade, o poder, de acrescentar mais tempo à minha vida. Eu tenho meu tempo, acabou. Então, se eu tenho um tempo, então por que a gente vai ficar preocupado com o nosso tempo, com amanhã, com o que eu vou fazer? É claro, eu vou fazer 51 anos em setembro, então assim, quando eu fiz 50, eu planejei os 50 anos, eu e a Alessandra, a gente planejou, né, os 50 anos, vou fazer uma comemoração, uma data significativa para mim, meio século de vida, né? Então a gente planejou, tudo bem, mas eu planejei, meu planejamento foi, olha só, mas eu preciso viver um dia de cada vez. Eu não vou viver em função dos 50, eu vou viver hoje. Planejei os 50? Planejei, mas eu vou viver hoje. Hoje eu vou viver amando quem eu devo amar, hoje eu vou viver resolvendo o que precisa ser resolvido, hoje, porque o amanhã não existe para mim. Eu sei das contas que virão, por isso que eu tenho que fazer hoje, eu vou fazer. Eu tenho que fazer o que tenho que fazer hoje. Se eu tenho que perdoar, eu não vou deixar para perdoar amanhã, eu vou perdoar hoje. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu não vou deixar para fazer amanhã, eu vou ter que fazer hoje. A gente fica procrastinando as coisas que a gente tem que fazer hoje. Entende? Então, o que tiver que fazer, irmãos, hoje, faça hoje, viva com intensidade hoje, ame hoje. Às vezes você briga por um copo que você comprou, né, caro, que caiu no chão, quebrou. Ah, meu copo! Aí veja bem, se a pessoa que quebrou o copo, hoje fosse o último dia da vida dela, no momento que ela quebrou o copo, o que você falaria para ela? Ah, não, deixa para lá, eu pagaria por 1000 copos só para ter você mais tempo comigo, se fosse o caso. Pode quebrar todos os copos, deixa quebrar, porque a vida vale mais do que as coisas, as pessoas valem mais do que as coisas. Então, se a gente não pode acrescentar mais tempo à nossa vida, porque a gente fica perturbado com o amanhã, preocupado com as contas que tem que pagar? Claro, eu tenho minhas preocupações, tenho minhas responsabilidades, por isso eu acordo mesmo sem querer sair da cama, porque eu preciso pagar as contas? Não, eu preciso fazer um bem ao meu país, eu preciso contribuir com o meu país. Aí vou para a escola, dou aula para as crianças, sempre pensando, eu estou contribuindo com o meu país, eu estou contribuindo com a sociedade, isso muda tudo. Eu estou saindo de casa para trabalhar, não é só para ganhar dinheiro, para ter minhas contas pagas, eu estou contribuindo com a sociedade. Isso muda, porque eu passo a ter propósito naquilo que eu faço, passo a ver propósito naquilo que eu faço. Hoje Deus me deu o presente deste dia, então, como o dia de hoje é um presente, eu vou viver esse dia contribuindo com a minha vida e aproveitando o melhor dela. Se a gente pensar assim, talvez a gente viva melhor com a nossa família, talvez a gente viva melhor com os funcionários que trabalham com a gente, talvez a gente viva melhor com os nossos irmãos. Se você soubesse que hoje fosse meu último dia de vida, talvez o ódio que você tem por mim, talvez ele passasse, ou talvez você falasse, graças a Deus,
Hoje é o último dia do pastor com a gente. Entende? Eu estou usando como exemplo, eu sei que vocês não pensam isso, né? Mas assim, às vezes as pessoas pensam isso das outras pessoas. Graças a Deus que ele vai embora. Entende? Então hoje é um presente de Deus. Viva hoje. Viva de modo, eu estou falando intenso, não é desesperador não, mas assim, Deus me presenteou com esse dia. Então eu só tenho o dia de hoje para viver. Eu não tenho amanhã. O amanhã Deus já preparou para viver, para a gente viver. Se a gente tiver a oportunidade de viver o dia de amanhã. A gente não sabe. O tempo não nos pertence, o tempo compete a Deus. Então hoje, viva para Deus. Coloque sua confiança em Deus, porque Deus, Ele cuida do curso da sua vida, meu irmão. Ele cuida do tempo da sua vida, Ele já determinou o tempo da sua vida. Ele já cuidou da sua trajetória. Então, por que você fica tão inquieto com o amanhã, com o curso da sua vida? A questão principal e terceiro aí, eu quero dizer para você que Deus cuida do que você precisa da parte externa. Quando o homem pecou, o que o homem fez, o ser humano? Roupa, vestimenta, tapou com folhas, né, as partes, seu corpo, porque passaram a sentir vergonha um do outro. Então, o que você vai precisar para cobrir sua vergonha, né? O que você vai precisar para se aquecer, o que você vai precisar de coisas externas, Deus sabe muito bem do que você precisa. Aí Jesus fala, olha como é que o Pai Celestial veste os lírios do campo, que não semeiam nem ceifam. Veja bem, irmãos, nós, o homem, ele sai para trabalhar. Esse trabalho que a gente realiza todos os dias é a nossa semeadura diária, porque nós acreditamos que depois a gente vai colher. Aí chega final do mês, na nossa cultura, a gente recebe o nosso pagamento mensal. A gente não recebe no dia. Tem gente que recebe no dia, tem gente que recebe semanalmente, tem gente que recebe quinzenalmente, tem gente que recebe mensalmente. Então a gente acredita que a semeadura e a colheita faz parte da nossa vida, mas Deus, não adianta a gente somente semear. Assim, a gente pensa, estou semeando porque eu acredito que eu vou colher. Mas quando a gente semeia, a gente acredita que a gente vai colher sim, mas é Deus que manda a chuva, é Deus que manda os cuidados para que a nossa colheita seja abundante, para que a nossa colheita seja abençoada. Então aquilo que a gente precisar, meu irmão e minha irmã, Deus vai cuidar, porque Deus cuida de todas as questões externas que nos rodeiam, que nós necessitamos. E daí então a questão principal aqui, meus irmãos, não é, aqui eu quero dizer para vocês, é que Jesus, ele não está tratando aqui somente do cuidado de Deus com as pessoas. Jesus está tratando aqui com a questão de fé. O problema é fé. É a fé que Jesus está tratando. A falta de fé é a operação que resulta em preocupações e inquietações que geram sofrimento. É falta de fé. A falta de fé vai gerar eu coloquei aqui para a gente entender. A falta de fé é a operação. Quando a gente faz 2 mais 2 é 4, não é isso? Então, a falta de fé é essa operação, que dá igual o quê? Inquietação, sofrimento, perturbação. A falta de fé vai gerar inquietação em nós, a falta de fé vai gerar perturbação em nós, porque se Deus cuida de tudo isso, por que então nós ainda ficamos preocupados? Por que nós ficamos inquietos, perturbados? É porque a gente fala que a gente confia em Deus, mas na verdade a gente não confia. A ansiedade que é despertada em nós, as preocupações que são despertadas em nós, pelas necessidades que nós temos, isso demonstra falta de confiança em Deus. E o que é fé? Eu pergunto, essa é a pergunta.
Você vive uma vida de fé realmente? Fé verdadeira? É isso que a gente precisa pensar, porque quando você deixa de confiar em Deus, você vai começar a sofrer. Sofrer por quê, pastor? Vou sofrer? Como assim? Porque eu não vou ter isso? Não. Você vai sofrer porque vai gerar em você preocupação, inquietação, perturbação, ansiedade, todos os tipos de males. Você vai adoecer. Por isso é importante que você tenha fé. Jesus está tratando a questão de fé. E o que é fé? No sentido bíblico, nós temos a fé como um confiante descanso numa pessoa. Olha só, e aí eu tirei essa definição, e o que eu vou estar tratando aqui com vocês agora, da teologia sistemática de Luiz Berkoff, quando ele trata a questão de fé, o que é fé? E ele diz assim, que a fé, no sentido bíblico, temos a fé como um confiante descanso numa pessoa, ou coisa, ou testemunho. Você descansa a sua vida numa pessoa, você confia tanto naquela pessoa que você descansa a sua vida nela, reconhecendo que ela vai cuidar de tudo. Você descansa a sua vida em algo, você descansa a sua vida no testemunho de alguém disse para você, e você então descansa confiantemente naquilo que a pessoa falou. Ele também disse que fé significa sentimento dado a um testemunho aceito como verdadeiro, uma entrega confiante. Você se entrega confiantemente, você se entrega sem reserva, acabou. E aí eu ilustro numa situação de uma criança, uma história que eu li. É o seguinte, a professora chegou numa sala, aula de religião, e perguntou às crianças se elas confiavam em Deus. Quem acredita em Deus? Aí a turma toda, eu. Aí o que aconteceu? A professora ficou toda assim, né? Como assim? Aí por quê? Aí umas crianças, ele criou o mundo, ele criou as pessoas, ele criou a árvore, ele criou meu pai, ele criou minha mãe, ele criou minha vida. Aí aquilo deixa a professora impressionada, e a professora então perguntou, né, querendo ir mais fundo ali com aquelas crianças, mas como assim? Como vocês acreditam em Deus se vocês não conseguem enxergar Deus? E eu faço essa pergunta a vocês aqui. Quem acredita em Deus, levanta a mão. Agora, como vocês acreditam em Deus se vocês não conseguem ver Deus? A turma ficou em silêncio. Assim como vocês estão em silêncio, estão pensando no que virá por aí, né? Mas ficou aquele silêncio assim, sabe? Aí um menino levantou a mão e falou: professora, eu posso falar? Ela: sim, fala. Professora, Deus, para mim, é como açúcar. Todo dia de manhã, minha mãe prepara meu leite e coloca açúcar. Eu não vejo açúcar, mas quando eu bebo leite, eu sinto o doce, o açúcar que minha mãe colocou nele. Eu não vejo, mãe, eu não vejo, professora, o açúcar no leite, mas eu sinto que minha mãe colocou o açúcar no leite. Quando não tenho açúcar, eu nem bebo. Entendeu a comparação? O menino não viu e não enxergou o açúcar que havia no leite, mas ele tinha certeza que a mãe dele pôs açúcar ali.
Como você crê em Deus, diz que acredita em Deus, se você não vê Deus? Entende? É uma questão de fé, irmão. E quando você quando você tem essa fé, e essa fé é uma confiança que você deposita numa pessoa, num testemunho ou em alguma coisa, é uma confiança, é uma entrega total que você faz de você mesmo sobre essa pessoa. Então, ele diz, assim o homem e a mulher que confia em Deus, é alguém que fixa nele, que coloca em Deus toda a sua esperança, quanto ao presente e quanto ao futuro. E a confiança em Deus, ela deve estar em primeiro lugar. E aí está falando para a gente nessa manhã, porque as preocupações com as coisas deste mundo, quando eu falo as necessidades básicas, porque o que tira a nossa paz, meus irmãos, são as preocupações com as coisas deste mundo, a falta de confiança em Deus, que Deus vai prover, Deus vai cuidar daquilo que eu preciso, Deus vai cuidar de toda a trajetória da minha vida e da sua também. Quando eu deixo de confiar nisso, eu passo a ficar inquieto, perturbado, ansioso, atribulado. A questão é falta de fé. É disso que Jesus está tratando. E como é que você então pode viver essa realidade? Como você pode enfrentar isso? E aí, o próprio Luiz Berkoff, ele colocou algumas atividades de fé. Como, pastor? Atividade é uma ação que nós precisamos ter, relacionadas à fé. Quais são as ações que o crente tem? Porque está falando para pessoas crentes. Jesus disse assim, no versículo que ele fala sobre os gentios, no versículo 31 e 32 ele diz, portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Gentio, são pessoas que não faziam parte do povo de Deus, eles eram chamados de gentios. E aqui, trazendo para a nossa realidade, são pessoas que não têm a fé genuína, elas acreditam em um monte de coisas, mas não na verdade de Deus. Pessoas que ainda não se converteram, esses são os gentios, esses que precisam ser alcançados por nós, por Jesus Cristo. Então, ele coloca aqui como é descrita a atividade da sua fé. Em primeiro lugar, ela é descrita como um olhar para Jesus. Você fica preocupado, perturbado, inquieto, ansioso, porque você desvia o seu olhar de Jesus. Você precisa, para você viver livres dessas preocupações e receber os cuidados de Deus e descansar nele, e, meu irmão, ser uma pessoa de fé requer essa ação, requer essa atividade, olhar para Jesus. Em Jesus você vai encontrar repouso, descanso. E aí, o que isso significa, pastor? Significa o seguinte, João capítulo 3, versículos 14 e 15, traz uma realidade, é que o povo estava morrendo. O povo estava morrendo, Jesus ilustra isso. Mas morrendo porque viveram na rebeldia, na desobediência. E Deus fez um plano para salvar esse povo. E esse povo só vai ser salvo e desfrutar dos cuidados de Deus se olhar para o lugar certo. E o lugar certo é Jesus, a pessoa certa é Jesus. E Jesus disse assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, significa o seguinte: tire seu olhar do entorno, daquilo que está tirando a tua paz, daquilo que está te gerando ansiedade, daquilo que está te perturbando. Tire seu olhar disso, fixe seu olhar em Jesus. Somente em Jesus você terá vida mesmo. Essa vida eterna não é uma vida para ser vivida somente depois da sua morte, não. Essa vida eterna, ela começa a partir do momento que você fixa seu olhar constantemente em Jesus. Você entende quem Ele é. Esse olhar, você entende o que Jesus fez por você para te dar vida. Não somente entende. E a partir do momento que você passa a entender que ao olhar para Jesus você tem vida, você passa a desejá-lo, e esse desejo de você permanecer continuamente com o seu olhar fixo nele, porque é Ele que vai te atrair, é Ele, o olhar em Jesus, que vai te ver, que vai te fazer com que você vive livre das preocupações. Fixe seu olhar para Jesus, é esse olhar que vai trazer entendimento de quem Ele é esse olhar que vai fazer com que você deseje direcionar fixamente seu olhar para Ele, porque Jesus vai te dar vida. O que Jesus disse aqui, Ele está trazendo o seguinte: o povo do deserto, por rebeldia, Deus enviou serpentes, e as serpentes estavam picando o povo, e o povo estava morrendo. E aí eles recorreram a Moisés. O que vou fazer? Moisés recorreu a Deus. Deus falou para Moisés fazer uma haste de uma serpente de bronze, e todo que fosse picado e olhasse para a haste, seria curado, não ia morrer. E sabe o que aconteceu? Realmente, ao ser picado, eles olhavam para a haste e eles não morriam. Por isso Jesus fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, agora vocês entendem muito bem o que eu quero dizer, né? Importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que olhar para Ele, crer nele, buscar nele, olhar nele, a salvação, a esperança para a sua vida, não morra, mas vive eternamente. Então, o que vai fazer com que você não morra, o que vai fazer com que você viva, é olhar para Jesus. O que vai fazer com que você viva uma vida abençoada, saudável, livre de preocupações excessivas, é Jesus. É Jesus, olhar para Jesus. Você compreende agora, porque você olha para Jesus, você compreende, e agora compreendendo, entendendo o que Jesus é para você, você não vai querer mais desviar seu olhar de Jesus, você vai desejar olhar fixamente para Jesus, e em seguida não só entender, não só desejar olhar, mas também ao olhar para Ele, você tem então, esse olhar para Jesus vai trazer para você satisfação. Como olhar para Jesus é importante. Em Jesus você entende quem Ele é, olhar para Jesus, o que Ele fez por você, você entende, você deseja permanecer com o olhar fixo nele, e consequentemente isso traz satisfação a você, o olhar para Jesus. Irmãos, como então a gente vai viver livre dessas preocupações, como a gente vai viver debaixo dos cuidados de Deus, reconhecendo que as dimensões do cuidado de Deus aqui, descrito por Jesus, é relacionado àquilo que eu preciso, a provisão necessária, aquilo que eu tenho necessidade, a provisão para o curso da minha vida,
Deus vai cuidar de tudo que eu necessito, Deus vai cuidar da minha trajetória. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas somente Deus pode colocar um ponto final na sua história, somente Deus. E é necessário que, para você desfrutar de paz, que você olhe para Jesus, confie e descanse nele. A primeira coisa que você deve fazer nessa ação de fé é olhar para Jesus. Em segundo lugar, essa fé, essa ação, ela é representada por fome e sede, por comer e beber. Mateus capítulo 5, verso 6, aqui, logo aqui mesmo, volta só um pouquinho, diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aquilo que você deseja, a sua fome, a sua busca, fé descrita, é representada por fome e sede, por comer e beber. Comer e beber o quê? Jesus. Jesus disse que Ele é o pão da vida. Jesus disse que aquele que vai a Ele, dele se fará rios de água viva. Jesus disse que Ele é o pão da vida, aquele que comer dele viverá eternamente. Então, é fome, é sede de Deus. Fé é representada com fome e sede de Deus. Uma pessoa que tem fé mesmo, genuína, ela vai olhar para Jesus, ela vai desejar por Jesus, se alimentar de Jesus. E quando os homens de fato, irmãos, têm fome e sede espirituais, eles sentem que algo está faltando. Eles têm consciência do caráter indispensável daquilo que está faltando, e aí eles se esforçam para ter isso. O que está faltando na sua vida? O que Deus tem deixado faltar na sua vida? Somente Ele pode suprir. Você precisa buscar isso. O que lhe falta espiritualmente está em Deus. Fome e sede, comer e beber, está em Deus. Vá a Jesus. Porque quando nós comemos e bebemos, nós não só temos a convicção de que o alimento e a bebida necessária estão presentes, não é verdade? Hoje você vai, se Jesus não voltar até a hora do almoço, ou se a gente não partir até a hora do almoço, você vai ter lá a sua comida, você vai ter a sua água, a sua bebida, e você vai ver o alimento que você precisa ali presente. Eles estão presentes, estarão presentes para você. Se você não tem, aí eu falo sério, se você não tem hoje um alimento para comer, se alguém que não tiver, fala comigo, eu vou te levar para almoçar comigo. Se tiver sobrando, me chama que eu vou contigo aí também. Mas quando o alimento, a comida e a bebida estão na sua mesa, você vê ali, você tem ali que esses alimentos, eles suprirão, eles satisfarão você. Assim, meus irmãos, quando você se apropria de Cristo, e essa apropriação de Cristo é pela fé. Assim, quando nós nos apropriamos de Cristo, nós temos a certeza e certa medida de confiança em que Ele nos salvará, demonstrando o seu cuidado por nós. Se aproprie de Cristo. Se aproprie de Cristo. Terceira ação da fé primeira é olhar para Jesus, segundo, se apropriar de Jesus, e terceira é que ele descreve a fé como você vir a Jesus e recebê-lo. Ter fé é isso, irmão, você saber que tem o entendimento que em Jesus você tem a salvação, que em Jesus você tem satisfação.
porque Jesus, ele satisfaz. Por isso nós cantamos: Cristo satisfaz. Em Jesus você tem salvação, Jesus você tem satisfação, Ele é o pão da vida, é Ele que te alimenta, Ele te oferece a água da vida, Ele faz de você e em você jorrar rios de água viva. Então, olha para Jesus, se aproprie de Jesus, que Jesus é o alimento para a sua vida. E uma outra ação de fé é ir, ouvir a Jesus, receber Jesus. No domingo passado, o pastor Jonathan pregou e falou aqui que Deus já estendeu a mão para você. A primeira ação de salvação é de Deus. Deus vem e se revela a você. Agora você precisa ver o braço estendido de Jesus para te socorrer e você ter a ação de fé, um ato de fé, de ir a Ele e segurar no braço dEle, porque não adianta Ele enviar helicóptero, não adianta Ele enviar um barco para te salvar, se você diz assim: não quero, Deus vai vir me buscar. Se Ele já estendeu a mão, se Ele já enviou os recursos, então é necessário, porque fé é descrita como ato de ir a Cristo, de receber a Cristo. E Jesus diz assim, em João capítulo 5, verso 40: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí eu venho o verso 40, quando Jesus diz assim: e não quereis vir a mim para terdes vida. Irmão, ninguém vai a Jesus por conta própria, por si mesmo. Primeiro é necessário você entender quem Ele é. Por isso é necessário você receber a revelação dEle, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Então você ouve a palavra de Deus, e somente essa palavra de Deus, ela desperta a fé em você. E daí então, ao entender você, agora sim, eu entendo o que Ele fez por mim, aí eu tenho condição agora de ir a Ele. Porque sem isso, sem essa revelação, não tem como ninguém ir a Deus sem conhecê-lo, sem a revelação dEle primeiro, porque a tendência do homem é se esconder de Deus. Quando Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, e o que aconteceu? A iniciativa do encontro era sempre com Deus, Deus que ia ao encontro. O homem pecou, o que ele fez? O que o homem fez? Se escondeu de Deus. E o que Deus fez? Continuou indo ao encontro. Sabe? Hoje as pessoas, na sua vida de pecado, na sua vida de preocupações, elas se escondem de Deus, elas fogem de Deus, mas Deus continua indo ao seu encontro. Para quê? Para que eles vejam, para que as pessoas vejam a sua revelação e possa retornar para Ele. Julgai, Jesus falou assim, no Evangelho de João: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. É onde? As Escrituras, é a palavra de Deus. E são elas que testificam de mim, Jesus ensinou. Então, se a palavra de Deus foi revelada para eles, agora depende deles tomarem uma atitude, agora eles podem tomar uma atitude. E aí Jesus falou: não quereis vir a mim para ter vida, não quereis vir a mim.
Então, um ato de fé verdadeiro é descrito como você ir a Cristo e recebê-lo. Quando Jesus também diz lá em João 7, versículo 37 e 38, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Venham a mim e beba. Beba daquilo que eu estou oferecendo. Ter fé é ir a Jesus, não é só olhar para Jesus, é se apropriar de Jesus, é ir a Jesus, é receber Jesus. Quando você tem fé, você descansa, porque você coloca Jesus como aquele que vai cuidar de tudo para a sua vida. O vir a Cristo retrata a fé como uma ação na qual o homem olha para longe de si, se coloca em pé e clama por socorro, coloca a sua esperança em Jesus. E o receber a Cristo ressalta o fato de que a fé é algo que você precisa e deve se apropriar, porque Deus deu. A fé é dom, a fé é graça, Deus deu a fé. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12:3 o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A medida da fé que Deus repartiu a cada um. Fé é dom de Deus, é Deus que deu. E ainda, lá em Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé é graça, fé é dom, é Deus que dá. Então, se Deus oferece a você, é algo para você se apropriar dela. Se aproprie daquilo que Deus está dando, está oferecendo a você, e viva então uma vida de fé. Nesse momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos e baixasse a sua cabeça e se perguntasse: eu estou vivendo de fato uma vida de fé? Eu estou olhando para Jesus? Jesus me satisfaz? Eu tenho me apropriado daquilo que Jesus me oferece? Eu tenho ido a Cristo de fato? Eu tenho recebido a Cristo de fato e me apropriado dele? Você, meu irmão, você anda preocupado com muitas coisas, mas quero nesta manhã te convidar a dar uma resposta de fé diante das situações que você está vivendo. Jesus, ele ele disse, ensinou essas coisas sobre as preocupações e inquietações da vida, e foi relatado na Bíblia, não foi por acaso, foi para que você hoje pudesse reavaliar a sua vida, e viver longe das preocupações, e vivesse uma vida de fé genuína, porque a fé é uma resposta, é uma ação. É uma resposta ao seu entendimento, ao seu desejo, à sua satisfação. Então, nessa manhã, não sei o que te inquieta, mas eu te convido a olhar para Jesus
e repousar nele a confiança para toda a sua vida. Porque a fé é uma resposta à sua fome, à sua sede. E por isso eu te convido nessa manhã a se apropriar de Cristo e ter as suas necessidades espirituais supridas. Porque a fé é uma resposta de Deus, ou a Deus, ao que Deus te oferece por meio de Jesus. E venha a Cristo então e receba-o. Porque uma vida assim, meus irmãos, viverá despreocupada. Uma vida que olha para Cristo e repousa nele a confiança para toda a sua vida, viverá despreocupado. Despreocupado com amanhã, sobre o que haverá de comer, sobre o que haverá de beber, sobre o que haverá de vestir. Viverá como uma pessoa de fé, porque na verdade, aqueles que são de Deus vivem pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quero te convidar a viver pela fé, colocar sua fé em ação, a descansar e confiar em Deus, no que Jesus fez para você e por você. Porque uma vida de fé tem a plena certeza que Deus cuidará dela, que Deus cuidará de tudo. Continue olhando para Jesus, se aproprie dele, porque nele você encontra as suas necessidades espirituais saciadas. Vá até ele, corra para ele, descanse nele. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te entregar a minha vida e pedir ao Senhor, ó Deus, que a cada dia eu possa descansar em Ti, a confiar em Ti, nos Teus cuidados, juntamente com os meus irmãos que estão com pensamentos voltados para Ti nesta hora. Que o Senhor possa livrá-los de suas preocupações, que diante das nossas preocupações, Jesus Cristo possa nos ajudar. Em nome de Jesus, nós venhamos, Senhor, olhar para Jesus, nos apropriar de Jesus e descansar em Jesus. Abençoe teu povo, abençoe a tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós, seja sobre todo o povo de Deus, espalhados na terra, hoje e sempre. Amém. Oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe, até logo mais às 18 horas.